Bom, boa tarde. Eu já fui mencionado aí várias vezes, né? Mas eu nego tudo, certo? Então, bom, eu fiquei um pouco preso aqui a uma discussão, né, desse título, que fala de militarização, segurança pública e direitos humanos, né? E como todo mundo, quer dizer, a maioria deve saber, né, eu trabalho com antropologia do direito, e isso suscita uma interpretação bastante enviesada dessas questões, que eu vou tentar simplificar aqui, inclusive para permitir o debate posterior a essa discussão, mas também me referindo às questões que foram levantadas. Em primeiro lugar, essa questão dos direitos humanos, que as pessoas mencionam muito no Brasil, ela está profundamente associada a uma outra tradição, né, que é uma tradição jurídica, né, do século XVIII, e que instituiu direitos civis, né, chamados direitos civis, direito de locomoção, direito de expressão, direito de propriedade, etc., que era um mínimo de direitos que deveria pertencer à população como um todo, né? E isso fazia com que esse tipo de contrato entre esses cidadãos que tinham esse mínimo de direitos, todos eles tinham esse mínimo de direitos, e o Estado mudasse, né, o contrato anterior, que era o contrato do antigo regime, né, das monarquias, em que segmentos ou estamentos, como queiram, né, diversos segmentos tinham direitos desiguais, né? Quer dizer, cada segmento dele tinha privilégios, todos eles tinham privilégios, mas os privilégios eram desiguais para cada segmento. E, naturalmente, quem mandava em tudo isso era o rei, o monarca absoluto, quando a monarquia era absoluta, e ele que era o legislador, o juiz e o executor, né, das leis. Essa transformação, né, que vai ocorrer no direito ocidental, ela vai progressivamente aumentar esse nível desses direitos, né, trazendo direitos políticos e direitos sociais, nessa tradição ocidental, especialmente na Inglaterra, mas também em outros países da Europa, e fundada na ideia de que a igualdade jurídica representa a igualdade de direitos entre pessoas diferentes, né? E isso quer dizer, e ganha esse nome, de igualdade formal, né? A igualdade formal quer dizer isso. As pessoas são diferentes, mas os direitos são os mesmos, né? Então, apesar das diferenças entre as pessoas, elas todas têm os mesmos direitos. E isso se opõe a uma igualdade anterior, né, do antigo regime, em que as pessoas tinham parecidas, semelhantes, tinham direitos desiguais, né? Tinham direitos diferentes dos outros e diferentes dos seus diferentes, né? Cada grupo tinha os seus próprios direitos. Essa igualdade jurídica que vai nascer nessa época, ela está prenunciando, ela está articulada, né, como o direito sempre esteve, com a situação econômica. E ela vai, então, permitir legalmente e moralmente a desigualdade da sociedade produzida pelo mercado, né? Então, em vez do direito produzir a desigualdade, que é no caso do antigo regime, quem produz a desigualdade é o mercado. O mercado econômico vai produzir a desigualdade social, vai produzir a desigualdade econômica na sociedade, com a desculpa moral, né, de que há uma igualdade formal, então, afinal de contas, as pessoas todas são iguais perante a lei, todos os diferentes são iguais, então o mercado está livre para desigualar do jeito que ele quiser, e é assim que se funda, né, o liberalismo e toda essa, vamos dizer, essa concepção, né, de capitalismo, etc., que vai vigir no Ocidente. O que acontece aqui no Brasil é que esses direitos civis,
que mais ou menos estavam se espalhando, né, nessa época, no início do século XIX, etc., na Europa, chegaram tardiamente, inclusive em Portugal, porque Portugal foi a monarquia absoluta, a primeira monarquia absoluta, né, a se instalar e provavelmente a última a se desfazer. Quando nós viramos um Estado, né, um Estado independente, com o negócio de 1822, nós viramos um império, né, nós não viramos uma república, nós viramos um império, ou seja, nós compramos a ideia de desigualdade entre os brasileiros, né? Quer dizer, nós continuamos achando que os barões, né, e os condes e viscondes e a plebe e etc., e os militares e tal, e os religiosos tinham todos os seus direitos desiguais, não é isso? E, além disso, nós tínhamos um problema aqui que foi objeto de muita briga, muita discussão, que era a escravidão. A economia brasileira funcionava na base da escravidão e os escravos não eram sujeitos de direito. Os escravos eram semoventes, então eles não eram sujeitos de direito civil, mas eles eram sujeitos de direito penal. Então você também inventou no Brasil essa história de que tem gente que é sujeito de direito penal, mas não é sujeito de direito civil. Quer dizer, não tem direito à expressão, à propriedade, a coisa nenhuma, mas pode ser punido penalmente, não é isso? E, portanto, essa questão é uma questão muito importante, porque, como não havia direitos civis, os tribunais, que são os lugares onde você vai solicitar a garantia dos seus direitos quando eles são rompidos, eles não se tornam esse tipo de coisa, porque eles não eram tribunais para todo mundo. Eles eram tribunais para quem tinha direitos. Para quem não tinha direitos, eles não tinham nenhuma coisa a dizer com eles, né? Então, eles não se tornaram os guardiães, vamos dizer assim, desses direitos civis. É interessante que nessa época, no século XIX, se constituiu uma tradição de direito penal e de processo penal que permanece até hoje no Brasil. Inclusive, no século XIX, houve três tentativas, né, de criar um código de processo penal, e a última foi em 1870, e essa tentativa fincou, né, pé e permanece até hoje o nosso Código de 1940, que as pessoas atribuem à Itália, etc. As instituições principais são de 1870, não tem nada a ver com a Itália. Se quem lê os dois códigos vai ver logo que é assim que funciona. E aí inventaram uma coisa também muito interessante, que é a separação da polícia da justiça. O que quer dizer que os profissionais da polícia, da segurança pública, vão pertencer ao executivo e são diferenciados dos profissionais de justiça criminal, que vão pertencer à magistratura e ao Ministério Público, né? Então, quer dizer, eles não são corporações incluídas num mesmo sistema. Nós quebramos o que se chama de sistema de justiça criminal e que existe no Ocidente, nas sociedades todas do Ocidente, existe esse negócio chamado sistema de justiça criminal. Vem a polícia, a justiça, as prisões, depois da prisão, não sei o que, E aqui não tem. Aqui a justiça criminal é uma coisa e segurança pública é outra coisa. Por exemplo, o curso que a gente está aqui, que alguém estava sacaneando aí, o curso que a gente está aqui é para a segurança pública. Então, os promotores, juízes que querem vir fazer o curso não podem fazer como profissionais de segurança pública, quer dizer, se incluir nesse rol. Eles fazem concursos como eu faria, como qualquer um de vocês faria. Faz o concurso, entra para cá, mas não interessa se é juiz, promotor, não interessa, porque isso não é segurança pública, não é do Ministério da Segurança Pública, é do Executivo. Isso é uma coisa muito importante, porque quando fizeram isso, colocaram na mão do Executivo um momento de formação de culpa das pessoas, se elas são culpadas ou não são culpadas, fundamental para passar para o judiciário. E colocaram isso com uma lógica que o Lenin chamou a atenção aqui, inquisitorial, né? Quer dizer, colocaram a formação da culpa das pessoas sigilosa e por escrito num cartório que tem fé pública. Então, quando ela chega na justiça, o que chega na justiça é uma informação de fé pública de um cartório
que obteve essas informações sigilosamente, tal. Muitas vezes a pessoa só vai saber disso quando é intimado para comparecer a juízo. Nunca soube desse inquérito, não precisa falar para ele, isso é uma coisa diferente. Em Portugal, por exemplo, tem inquérito policial, mas tem que ser do conhecimento dos envolvidos. Aqui não precisa ser, né? E essa fórmula, vamos dizer assim, inquisitorial prevaleceu no nosso sistema de justiça e de segurança pública, principalmente. Atrelado a isso, o nosso curso de Direito, que não podia ter nas colônias, né, que Portugal não deixava, foi justificado para criar quadros e formar quadros para administrar o império. Quer dizer, as faculdades de Direito do Brasil não foram criadas para formar advogados para defender os direitos dos cidadãos. Foram formadas para formar funcionários do Império para fazer concurso ou para ser nomeado para dirigir o Império. Eu acho graça que até hoje as pessoas ficam achando, mas tem tanta faculdade de Direito fazendo concurso. Pois é, mas elas foram criadas para isso, elas continuam fazendo aquilo que elas foram feitas. Agora, de ser advogado é uma outra coisa, é um outro destino. E para vocês terem uma ideia, né, além dessa ideia, vamos dizer assim, monárquica, além dessa ideia de desigualdade, né, existe toda uma conceptualização, né, de valores religiosos que é contra essa ideia da igualdade formal e do mercado se constituir. Eu estou aqui com um livro que foi escrito em 1800 e pouco, comprei ele outro dia, a edição de 2016, que é um livro disputadíssimo e vendidíssimo no país, aqui no Brasil, foi escrito por um italiano e tal. Mas ele é muito lido aqui até hoje. O liberalismo é pecado, né? Quer dizer, o liberalismo é pecado porque o liberalismo se nutre fora da Igreja Católica, né? Então, portanto, essa coisa de dizer que os indivíduos têm livre-arbítrio, que os indivíduos todos querem progredir, querem ser iguais, né? Então querem ter os mesmos direitos, isso não é um pecado. E ele vai explicar nesse livro aí, item por item, por que isso é contra os ensinamentos da Igreja, né? E isso, quem me mandou ler esse livro foi o Castro Faria, né, que eu homenageei. Então, naquele tempo ele já estava falando disso. E o resultado disso é que só em 1916 é que vai ter um Código Civil no Brasil, para definir os direitos dos cidadãos, enquanto que a escravidão, né, termina em 88 e a República se instaura em 89. Então, essa República que se instaura, né, ela não é uma república de mercado, ela não é uma república do direito dos cidadãos, né, que vai deixar os cidadãos se desigualar no mercado. Ela é uma república que já desiguala ela mesma. E está aí o Rui Barbosa, né, com a famosa brocado jurídico, diz que a regra da igualdade é quinhoar desigualmente os desiguais na medida que se desigualam, quer dizer, o Estado distribui entre os desiguais desigualmente. E um outro jurista também, João Mendes de Almeida Júnior, um paulista, que também defende essa figura do processo inquisitorial e diz que ele é fundamental para manter a ordem. Quer dizer, que o Estado tem que mediar as relações conflituais para ele poder ver que essas relações sejam ou não levadas à justiça. Então, primeiro, o Executivo tem que tomar essas providências. Então, isso fica com o Estado. Ora, se o direito não iguala para o mercado desigualar, quem desiguala é o direito, porque a desigualdade jurídica e social, política e econômica está aí. Então, o direito chama a si a tarefa da desigualação. E, com isso, na tarefa da desigualação, ele pressupõe a desigualdade de direitos dentro da sociedade. E vejam bem, na sociedade, a nossa colega Lia mencionou, né, duas formas de conflito. A conflito entre os homens, que ela chamou de duelo, e o conflito entre os homens e as mulheres, né, que é um conflito que ela chamou de um conflito de poder. Pois é, só que preconiza-se para a administração desses dois tipos de conflito, dois tipos de processos. Os conflitos entre os iguais têm processos discursivos e, eventualmente, processos de enfrentamento, mas enfrentamento de igual para igual.
Já os conflitos entre desiguais é a repressão, que é fundamental e a única forma de você lidar com conflito entre desigual. E desiguais esses, sejam eles de gênero, né, quer dizer, instituídos juridicamente, que você sabe que no Brasil as mulheres, inclusive, né, só recentemente que pelo Código Civil é que deixaram de ter que pedir licença para o marido para poder ser comerciantes, né, de terem uma série de direitos civis iguais. Então, o direito não considerava essas pessoas iguais, né, perante a lei, com os mesmos direitos. E a fórmula de administração de conflito entre desiguais é a repressão, só pode ser. E daí a militarização da forma de administração de conflitos na sociedade, porque toda vez que aparece um conflito entre desiguais, né, entre pobres e ricos, entre a favela e o asfalto, e aqui, como nós não somos uma monarquia, esse negócio de quanto é desigual, como diz o Mata, vai ter que resolver na hora, né? Se é igual ou se não é igual, quem é que é mais desigual do que o outro, etc. Quer dizer, nós temos uma cidadania liminar, né? Quer dizer, eu tenho que resolver na hora se eu tenho ou se eu não tenho, qual é a minha posição no conflito. E se eu tiver em desigualdade, certamente será a repressão a solução do conflito que eu estabeleci, que eu ousei, né, estabelecer com alguém que é mais poderoso juridicamente, não é só poder econômico, social, etc. Não. Então, essa ideia que você instaura a lei na sociedade através da administração dos iguais, dos conflitos entre iguais, e da repressão dos conflitos entre desiguais, ela representa isso, quer dizer, tanto a polícia civil, quanto a polícia militar, quanto, não sei, são todos dotados dessa ideia militarista. Então, não confundimos militarismo com militares, porque, nesse caso, a justiça repressiva também tem um ethos militarista, né? Nesse sentido de combater os conflitos entre desiguais, inclusive pelo executivo, né? Deixa o executivo fazer isso, quer dizer, atribui à polícia judiciária essa função também através do inquérito policial, né? Então, eu diria que o Brasil, assim, é uma república, né? Eu tenho escrito isso, algumas pessoas aqui devem saber, o negócio do paralelepípedo da pirâmide, né? É uma pirâmide engastalhada nesse paralelepípedo da igualdade, da liberal e tal, mas ele tem a pirâmide ali jurídica, né? Tem vários exemplos disso que eu vou rapidamente citar, porque ela já disse que falta 5 minutos, vamos ver se nos 5 minutos eu mato aqui. Começa com esse escândalo aí que nós vemos, né, dos privilégios processuais, que estão sendo discutidos em 2018. Em 2018, se o sujeito que ocupa uma função e mata a mulher, se ele tem privilégio ou não tem privilégio, porque ele é senador, deputado, não sei o quê. Nós estamos em 2018. Quer dizer, é uma coisa que eu não gosto nem de comentar, porque e ainda não resolveu para todo mundo, né? Então, a outra coisa que tem uma desigualdade brutal é o direito à propriedade. Né? O direito à propriedade no Brasil é adquirido através de uma aquisição que é registrada num registro de imóveis. Tudo isso é um processo custosíssimo financeiramente, etc. Ou seja, a maior parte das pessoas não tem propriedade registrada no registro de imóveis. Quem tem propriedade no registro de imóveis é a classe média urbana, né, e tal. Os favelados não têm, e os grandes fazendeiros grilaram aquilo tudo e deram outro jeito na coisa e tal. Então, isso faz com que essas pessoas todas não possam acessar o mercado, né? Porque não pode ir para o BNH, não pode comprar, vender, não pode ser financiado, e, portanto, o direito está excluindo essas pessoas do mercado ao criar essa regra para a propriedade, que não é uma regra geral, depois eu posso esclarecer isso, né? Você tem uma diferença de dano moral, se você for lá de reclamar lá que te ofenderam, que a empresa fez isso ou aquilo com você, você vai ver qual é o seu salário. Se o seu salário for X, você recebe X de indenização. Se o seu salário for 30X, você recebe 30Y de indenização. Se você for juiz, então é uma maravilha, né? Então, perdeu a mala, é um negócio ótimo. E essas empresas não são punidas. Não sei se alguém já viu aquele filme engraçado, O Homem que Fazia Chover, né? Que é o jeito que faz, a multa é tão grande na empresa que a empresa quebra e as pessoas não recebem. Mas os jurados aplicaram. Aqui não tem esse tipo de multa. Aqui você fica dando
pinguinhos para as pessoas e não multa as empresas. Pelo contrário, você favorece as empresas. De novo, o que eu estou dizendo, o tribunal não se pensa como um prestador de serviços garantidor de direitos, mas como um órgão de poder que vai examinar aquilo como lhe aprouver, né? As polícias burguesas todas são feitas para administrar conflito. A nossa polícia não. A nossa polícia militar, por exemplo, do Rio de Janeiro, tem a flâmula, na sua flâmula, a coroa do rei Dom João VI de Portugal, a quem ela atribui a sua fundação até hoje. E a Academia de Polícia do Rio de Janeiro, que forma os oficiais, chama Academia Dom João VI. Então, há uma nítida ideia de que ela é uma polícia do rei, e não do Estado. Não é nem do Estado imperial, é do rei monárquico, absoluto, né? Então, ela é uma polícia, obviamente, repressiva, né? Ela está ali para, né, acabar com os conflitos, reprimir os conflitos, suprimir os conflitos e as pessoas que estão em conflito também, né? A polícia judiciária é a mesma coisa, ela também tem esse caráter repressivo, e quando a gente fica falando em investigação, esse negócio que você falou, Silvio, das ações policiais e tal, eu acho engraçado, porque ninguém fala no negócio da receptação. Porque é o seguinte, o cara rouba 10 celulares, o cara rouba 5 carros, o cara rouba 400 caminhões de carga por mês. Onde é que vai isso? Aí o nego fica prendendo as pessoas que estão roubando, o caminhão está roubando. Mas quem que compra esse negócio? É isso, e como é que devolve isso para o mercado? Porque isso é tudo dinheiro. Então, não se faz essa investigação, você só vai atrás, né, e, portanto, né, a polícia não está querendo combater o crime, ela está querendo combater os criminosos, né, e em especial aquele tipo de criminoso que ela está querendo combater, o que ela foi, né. Portanto, você tem uma sujeição criminal, como diz o Michel, de parte da população, não é isso, que sofre essa repressão seletiva, porque é ali que está o crime, não é isso, ali que está o crime, e dos caras, que os capitalistas que estão comprando o produto do crime, ninguém fala neles, não é isso? E portanto, ela pode exercer a violência, e com isso cria aquilo que o Michel também fala das mercadorias políticas. Estou terminando, pode ficar tranquilo. Então, o que acontece? O direito exclui e inclui no mercado, ele não regula o mercado. As agências reguladoras não regulam nada. O cara da agência reguladora da saúde alternativa, né, que chama, né, não é alternativa, é complementar, né, deu uma entrevista maravilhosa, que ele disse que ele não era, não tinha nada a ver com o direito do consumidor, não tinha nada a ver com isso, que a saúde complementar não tinha a ver com o direito do consumidor. Aí, por quê? Porque existia no Brasil um sistema único de saúde. Então, nós todos temos direito universal à saúde, está resolvido o problema. Quem tem plano de saúde é porque quer, é uma opção. Então, tem que submeter às regras das companhias do mercado, e ele não tem nada a ver com isso. Então, ele já combinou tudo, não sei o quê. Ele deu essa entrevista, eu fiquei, assim, pelo menos ele foi bastante sincero, né, tal. E ainda disse mais ou menos o seguinte, que é igual a Inglaterra, entendeu? A gente tem direito universal à saúde, então a saúde complementar é um luxo, né? E aí você tem, finalmente, né, essa questão da Lava Jato, que é uma, né, vamos dizer assim, uma empresa, né, que é judiciária, que junta a Polícia Federal, promotor federal, Ministério Público Federal, juízes, né, magistratura, e você só ouve falar que as pessoas vão pegar os corruptos. Até agora eu não vi ninguém falar que vai fazer uma regra para regular essas relações promíscuas entre o mercado e o Estado, para evitar que isso volte a acontecer, ou que continue acontecendo. Não, eu quero pegar o bandido, não é isso? Quero pegar o bandido, o que é claramente uma atitude repressiva diante das infrações e das transgressões. Então, quer dizer, o nosso direito é contra o mercado. Por quê? Porque ele quer o privilégio dessa desigualação. E ele é apropriado, né, seja pelas elites, seja pelos militares, seja por quem estiver no poder, para instrumentar essa apropriação e evitar exatamente que vamos dizer assim, as ideias liberais se concretizem na sociedade brasileira. E com isso eu acho engraçadíssimo que todo mundo fica falando do neoliberalismo. Eu digo, bom, mas cadê o liberalismo? Porque não apareceu por aqui. E para dizer uma coisa que tem neo, né, é porque é novo, tem bem-estar social, né, tem aquela coisa toda, aí vai acabar com isso. Aqui não teve nada disso nunca.
Portanto, aqui nós estamos ainda neste ponto de vista das relações de direito de mercado, no antigo regime. Nós estamos aqui no rei concedendo às pessoas o direito de ir ao mercado ou não, e como diz o Lênin há pouco, né, concedendo isso precariamente ou definitivamente. Na propriedade privada ele concede definitivamente, nas classes populares, dos camelôs, etc., o direito administrativo funciona como uma dotação precária. E isso impede que haja confiança necessária para desenvolver o mercado. E isso não é à toa. E por isso que o Paul Amar falou. Quer dizer, não é à toa que ele desperta concentra esse poder, porque aí ele pode atribuir essa confiança por outros mecanismos que não os mecanismos de competição do mercado. Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado.